Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte, e a gente volta às nossas aulas aqui e o nosso assunto é cultura e arte indígena, né? Para a gente poder entender, é necessário que a gente consiga perceber a nossa herança cultural dos povos originários, dos povos indígenas, né? E o que aconteceu antes. Tem uma série de assuntos, tem uma série de pontos que são extremamente importantes para a gente entender isso, né? Havia uma grande diversidade de etnias, né? São as palavras que eu vou usar. Povos originários, povos indígenas, povos e etnias indígenas no Brasil. Aproximadamente, se faz uma estimativa de mais ou menos 10 milhões de habitantes antes da chegada dos colonizadores aqui ao Brasil, né? E se alguém disser alguma coisa contra, a gente tem que repensar, né, nossos processos de compreensão da nossa própria herança. Essa cultura dos povos originários, não tem para onde correr, ela está presente na essência de nós mesmos, né? Eu, por exemplo, acabei de comentar, minha bisavó e minha avó têm estruturas de origem indígena e minha bisavó foi uma integrante de etnias indígenas. Eu não sei exatamente qual, mas estou ainda no processo de pesquisa. Entretanto, né, de onde nós estamos falando agora, né, São Luís do Maranhão, a influência aqui é muito grande, mas no resto do Brasil não foge disso, até porque a gente tem essa influência ao longo, né, da história da composição política social do Brasil. Aqui, uma foto de 1964 de uma mulher canela, uma indígena da etnia Rancocamekrá. Algumas palavras são um pouco difíceis, mas a gente vai levando. Que colocava a mandioca brava entre as folhas de bananeira, sobre as folhas de bananeira, o que a gente chama aqui no São Luís do Maranhão, de onde nós estamos gravando o vídeo, né, de beiju. No resto do Brasil e no resto do mundo o pessoal passou a chamar de tapioca, que não tá, mas o beiju, a palavra em si, é de origem indígena. E aí, não sei se a maioria de vocês sabe, mas é bom a gente ter ciência disso, que todo o processo de plantio da mandioca, cultivo da mandioca, processamento de todos os produtos que a mandioca ela possui, parte das comunidades dos povos originários e é patrimônio imaterial brasileiro. Para que a gente consiga entender, atualmente, dos 10 milhões de pessoas que nós tínhamos logo no início da chegada dos colonizadores aqui ao Brasil, a gente tem aproximadamente 300 etnias indígenas. E uma das coisas que eu sempre peço quando eu vou começar e comentar sobre isso com os alunos, desconstruam os preconceitos de vocês. Professor, porque as comunidades indígenas têm que fazer isso. Não, eles não têm que fazer nada. Nós não temos que fazer nada. A gente tem que aprender a trabalhar essas diferenças. Por quê? Porque essas diferenças é que fazem o Brasil ser etnicamente tão diverso, tão maravilhoso. E cada etnia dessas atuais tem comportamentos e costumes diferentes. Não dá para a gente colocar numa caixinha só tudo e todos de uma vez, né? O que nós temos? Os povos originários brasileiros, os povos indígenas, as etnias indígenas, elas compõem a história do país e elas são a base. A gente ainda tem referência disso? Claro que tem. Só o fato da gente aqui no Nordeste, né? Estamos falando do Nordeste e do Maranhão, e do Norte, perdão, a usarmos rede, é uma influência muito grande que algumas partes do Brasil já não tem, mesmo todo mundo gostando. Olha que interessante. Aí a gente vai citar quais são os pontos comuns dessas etnias para a gente colocar, pelo menos, parâmetros, não regras estabelecidas. O objeto indígena, né, como fascínio da civilização ocidental. Isso é exótico. O objeto indígena como referência cultural. Tem finalidade, tem função e o próprio objeto encontra em si a estética indígena de beleza. E isso é uma das características mais predominantes. Quando a gente diz que um objeto indígena tem essas qualidades artísticas, a gente não está tratando exatamente daquele objeto, está tratando do conceito maior, que seria a linguagem dos povos indígenas, a linguagem dessas etnias indígenas. Para as etnias, este objeto tem que ser mais perfeito na execução do que a própria utilidade vai exigir. Essa perfeição que a gente está falando, ela tem a ver com todas as etnias que eu citei, inclusive no passado. É aí que se encontra a noção da nação, fazendo trocadilho, indígena do conceito de beleza. Ou seja, este objeto artístico, ele tem que ser, ao mesmo tempo, estético e funcional. Alguns exemplos de objetos, a gente vai falar sobre essas variações, aqui peças de cerâmica indígena, da etnia Assurine, do Xingu, no Pará. O vaso de cerâmica criado pelos Kadiuewa.
quase não sai. Mas a gente tem algumas pronúncias são meio difíceis. Cada tribo, cada etnia tem crenças, costumes e tradições e folclore diferentes. E isso é interessante porque não ficou só retido nos povos originários, mas a gente tem uma expansão. A questão é que há uma limitação de você achar que isso não chegou até nós. Chegou sim, né? E essa finalidade, esse objeto sendo usado como artefato, que ainda é um termo um tanto para se pensar, ele tem um significado mais prático, mas ele pode ser visto e apreciado, porque faz parte da concepção. É uma linguagem não verbal de domínio público que tem um enorme poder de comunicação, até porque muita gente hoje utiliza esse objeto como objeto decorativo, mesmo que ele tenha uma função originalmente diferente. Aqui, uma urna funerária antropomórfica da cultura marajoara, e eu ampliei o detalhe para você ter uma noção. Então, os corpos eram cremados e as cinzas eram colocadas ali, e tem todo um processo cultural aí em cima disso, que a gente vai entrar no aspecto depois. Bom, é nesse ponto que eu quero tratar com vocês. Quando a gente fala das etnias indígenas, dos povos originários, a gente está falando de diversidade, são 300 etnias, há poucas, né, comparado ao que a gente tinha no passado estabelecido, e o que essas etnias têm em comum, né? A gente vai falar disso, de produções artísticas pontuais, mas que não quer dizer que todas elas são iguais. A gente vai colocar um parâmetro, não é regra para todo mundo. Cerâmica dos povos originários, dos povos indígenas, né? E esse domínio de cerâmica é visto em muitas tribos. Atualmente a gente tem mais ou menos essas 200, 300 etnias, né, que dominam essa forma artística, né, que foi aprendida com os antepassados, foi trabalhada e que a gente tem ainda muita referência até os dias de hoje. A maior parte dessa produção de cerâmica, de modelagem, é feita por mulheres. Deixar claro que a maioria das etnias indígenas que a gente ainda concentra com características praticamente históricas, como a gente tem da chegada dos colonizadores, ainda tem parâmetros que continuam a produzir da mesma maneira. Costumam usar pinturas com padrões gráficos próprios, ou seja, cada grupo, cada etnia tem a sua própria característica. Todo mundo produz cerâmica? Nem todo mundo, mas as que produzem têm características similares, mas com formatos diferenciados, com grafismos diferenciados, entre outras coisas. Aqui, a cerâmica indígena, que é um vaso da etnia Uauará, né, do Alto Xingu. A gente tem alguns desses desenhos, inclusive, que são patrimônio cultural, patrimônio imaterial da humanidade, que é ali na região do Amapá. Essas peças de cerâmica se conservaram como testemunhos da própria história, né? Ah, meu professor, eu gostei disso aqui. Bom, você ter gostado faz parte desse conceito que é da produção de cerâmica dos povos indígenas. Como? Eles são feitos para serem bonitos. Só que o conceito é bem diferente da gente. Eu, particularmente, acho isso aqui maravilhoso. E aí é uma coisa de você entender como é que esse processo é feito. Urnas funerárias, eu já falei várias vezes de urnas funerárias. Atualmente a gente tem se inserido no nosso processo, não de maneira geral, mas no resto do mundo, muita gente guarda as cinzas dos seus entes queridos. E isso já era uma prática comum nos povos originários. Além de urnas funerárias, que são importantes, vasos, panelas, vasilhas, recipientes, esculturas, né, instrumentos, entre outras coisas. É uma mistura feita de barros e insumos naturais para manter a estrutura e, mais ainda, um processo extremamente delicado de composição geométrica, de composição de elementos, entre outras coisas. Vocês estão vendo a serpente bem aqui? Bom, a gente chama isso de elementos zoomórficos. É quando você... professor, percebi agora. Esses elementos, eles são colocados com uma função específica, certo? Aqui uma cerâmica da cultura marajoara, uma peça antiga, uma peça de museu, e é uma das mais antigas encontradas nesse processo de pesquisa arqueológica e data do período pré-colonial brasileiro, antes da chegada dos colonizadores aqui ao Brasil, né? Na cultura de Santarém, que também é uma cultura bem mais antiga do que a chegada dos colonizadores, a gente tem essa cerâmica tapajó com cariátides. Professor, o que são cariátides? Eu vou dar uma pausa bem aqui e vou desenhar para vocês terem uma noção. Isto aqui que eu estou marcando agora são cariátides, esses suportes zoomórficos ou antropomórficos, ou seja, com formas animais
ou formas humanas, são as cariátides. E aí, essas figuras são marcadas e são datadas de mais de 500 anos atrás. Olha que interessante. Então, os nossos povos originários brasileiros, nossos povos indígenas, eles têm um processo gigantesco de cultura, mas com a chegada dos colonizadores, muito do que a gente tem foi destruído. Pintura corporal. Isso é uma característica comum a todas as etnias, todos os povos originários, desde os mais antigos, o período pré-colonial, né, até os dias de hoje. Há uma extrema representatividade, há uma busca de valor estético e principalmente a transmissão de valores culturais etnicamente falando. Ela é usada em alguns casos como rituais, celebração e varia de acordo com a ocasião, o gênero e a idade, ou seja, para cada tribo, para cada etnia, você pode ter um grupo de pinturas corporais que representem uma determinada situação. Essas pinturas podem indicar grupos sociais, a função de cada indivíduo, entre outras coisas. Pois é, do mesmo jeito que algumas pessoas utilizam maquiagem para fazer determinadas situações, as comunidades e os povos indígenas trabalham a mesma coisa. Aqui, a pintura corporal em mulheres, além de um tratamento nos cabelos, da etnia Kayapó, para algumas cerimônias específicas dessa etnia. Professor, que cerimônia é essa? Aí a gente tem que entrar mais a fundo nesse grupo específico. Não é igual para todos, deixar claro isso. Perdão. Cada etnia indígena tem um tipo específico de pintura e vai identificar essas características. As mulheres, por exemplo, pintam corpos e os desenhos têm valor simbólico, retratando um sentimento ou um momento. Tintas, como é que se consegue tinta? Porque a impressão que todo mundo tem é que todas as etnias e os povos originários vivem adentrando no meio da floresta. Existem povos na região do Alto Xingu que ainda estão isolados e protegidos, deixar claro isso, no meio da floresta. Mas existem etnias indígenas que têm acesso, e é o correto, a processo de educação, universidade, e quando alguém faz um comentário grotesco, professor, não sei o que um indígena quer fazer. Pois é, ele quer fazer a mesma coisa que vocês querem fazer, que nós queremos fazer, obter direitos, respeito, cidadania, outras coisas, que é direito de todo mundo. Mas, ainda voltando, como obter essas tintas? Elementos naturais, óleo de sementes, flores, genipapo, que é uma fruta, a casca, né, ela seca e triturada, ela dá um tom verde escuro, urucum, que eu vou já mostrar para vocês, dá o tom vermelho, uma variação de barro chamado tabatinga, né? Aqui na região do Maranhão tem muito, e aí uma foto de uma pintura corporal datada do ano de 1892, né? Uma indígena Caduvel, do rio Nabileque, Chaco, pintura de uma indígena da etnia Caddelwa, remanescente da grande nação Guaicuru, né? Que pegava aquela região do leste do Pantanal, até o norte do Paraguai, por isso que as variações de nomes. Por quê? Porque a gente tem muitos desses povos que vão adentrando países que fazem parte da Amazônia Legal também, né? Vai da região centro-oeste até a região norte. Apresentando para vocês, quem não conhece, urucum, né? É uma frutinha pequena, é uma sementinha, né, bem pequenininha, e quando ela ainda está, ela é vermelha, mas de verde porque ela não está madura, você aperta, ela é espremida e ela solta uma tinta vermelha intensa, né? Quando ela está seca, você pode botar para secar, faz um tempero, a base de um tempero chamado de corante ou coloral, como é chamado, mas é usado para fazer pinturas corporais. Aqui, a pintura corporal de um indígena da etnia Pataxó, que indica exatamente o poder dele no grupo, na sociedade, na etnia, entre outras coisas. Mas também pode ser somente um aspecto estético, depende de cada situação. Máscaras indígenas é uma das partes mais importantes da cultura indígena e o uso e a produção dessas máscaras é extremamente carregado de simbologias. A máscara, o objeto, ele pode representar seres sobrenaturais ou os antepassados. Pode ser algo para afastar os maus espíritos ou para atrair bons espíritos. Os maiores detentores de sabedoria dos povos indígenas usam máscaras para indicar esse status. E cada máscara dessa, ela tem características diferentes. Então, como são vários povos ainda remanescentes, a gente tem características também diferentes nas máscaras. Aí, a máscara da etnia dos ticunas ou tucunas, né, que habitam a região da Amazônica. Algumas dessas aqui, essas etnias estão extintas, algumas você encontra só em museus, eu já encontrei inclusive na região sudeste, tanto no Rio
quanto em São Paulo. Eu sempre digo, quando a gente começa a encontrar objetos de produção indígena ou de produção dos povos originários, isso é preocupante porque a gente já sabe que alguma coisa deixou de ser produzido. Então, a máscara ela tem uma alta carga simbólica e ela é referência de comemorações, rituais sagrados, festividades e essa ligação com o mundo sobrenatural. Que materiais utilizar? Cascas de árvores, cabaças, palhas de buritis, adornados com tintas naturais, fibras e plumas. Diga-se de passagem, é um negócio lindíssimo. Acalmar, alegrar entidades, apaziguar conflitos, isso faz parte do processo de função. Essa daqui é uma máscara indígena que faz parte do acervo de Museu Indígena, o MAI, né? Em São Paulo, acabei de falar para vocês, e ela faz referência à região amazônica. Cestaria e trançado, isso é muito comum. Aqui tem uma coisa que a gente chama de abano, rede, esteira, meia-saba. Todos esses usos são de origem originalmente indígena e foi assimilando no processo, por exemplo, daqui do Maranhão. Geralmente a cestaria e o trançado é produzido por mulheres, cestos que usam cascas de árvores, fibras naturais, inclusive algumas que são da região daqui e do centro-oeste, que é o caso do buriti, né? Para representar, em alguns casos, seres sobrenaturais e antepassados. Cestos recipientes, cestos coadores, cestos cargueiros, armadilhas de pescas, redes, né, receptáculos, tamis, coadores, né, tipitis, tudo isso era utilizado, feito com esse processo de cestaria, né? A folha da palmeira é muito utilizada. Aqui a gente tem a folha da palmeira, a folha de carnaúba, os talos de buriti, a folha do próprio buriti, abanos, entre outras coisas. A quantidade de objetos é uma coisa maravilhosa. Na região centro-oeste, eles já utilizam mais ainda um capim, chamado capim dourado, que só é de uso exato daquela região, e aí a produção desses objetos é uma coisa maravilhosa. Eu estou falando aqui do Maranhão porque a gente tem muitas etnias ainda remanescentes em áreas indígenas aqui no estado do Maranhão. Certo? Como eu falei para vocês, cestos recipientes, cestos coadores, cestos tamizes, que são para penarar farinha e a produção de farinha. Mas tem outros objetos nessa produção. Cestos cargueiros, né? Eu estou tentando lembrar o nome. Alguém sabe no estúdio como é que chama aquele que coloca no animal de carga? Cavalos, jumentos? Não vem agora a cabeça. Cesto da etnia tariana, localizado nas margens do rio Auapés. E o jarro Caxadadali, dos Baniuas, representando grávidas e animais. E outra coisa, os cestos não são feitos aleatórios, eles têm a mesma singularidade que eu falei antes para vocês. Tem que ter um padrão de montagem, de estrutura e há todo um processo onde a estética final é tão importante quanto a função original. E por isso que alguns de nós, eu por exemplo, amo objetos, né, produzidos dessa maneira porque eles são lindíssimos. Vestes cerimoniais de cestaria da etnia Uaianá Aparaí. Essas vestes elas são utilizadas em danças indígenas e cerimônias que podem ser funerárias, de casamento, porque tem todo um processo cultural que é diferente do nosso, né? Algumas dessas etnias, como eu falei para vocês, elas deixaram de existir e alguns desses objetos eles só estão em museus. Apresentando para vocês, quem não conhece, buriti, né, das folhas do buriti, que é uma fruta com a casca que parece pequenas escamas em tom alaranjado para vermelho, e a própria fruta tem essa polpa alaranjada com um sabor muito forte e uma quantidade de ferro muito grande também, né, e é muito encontrada tanto aqui na região do Nordeste, na nossa parte maranhense, que pega a Amazônia legal, até o Cerrado. E do buriti se aproveita praticamente tudo, inclusive, né, para doces, licores, entre outras coisas. Arte plumária, nosso último item. Rituais e colados diretamente no próprio corpo. Podem ser utilizados como máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras, cocares, feitos de penas e caudas de aves. Processo: primeiro a caça, depois o tingimento, que é chamado de tapiragem, e pelo corte nas formas desejadas por fim de amarração. Né? Atualmente, mesmo nas manifestações do Bumeu Boi, que é comum, que faz parte do nosso processo de identidade maranhense, as penas e plumas já estão sendo utilizadas artificialmente, porque a quantidade de penas que é utilizada para esse processo já começa a
criar um desequilíbrio. Então, o que vocês estão vendo aí são penas e plumas de cocários da etnia Urubu-Kaapó. Né? São peças originais. Algumas dessas peças, como eu disse para vocês, já encontram-se em museus, mas faziam parte desse processo. Na maior parte, são homens que desenvolvem e usam arte plumária. Olha que interessante. Essa significação, por exemplo, um cocar utilizado na cabeça de um homem, significa dizer que ele é importante e o cargo dele é maior. E quanto maior este objeto, mais importância ele tem. São marcadores de gênero, de idade, de filiação, de posição social. Mas alguns desses elementos são simplesmente decorativos, só para adornar. Caciques e chefes mais antigos têm cocares maiores, né, que é o caso desse diadema radial proveniente da etnia tucano. Eu vou ficar com vocês por aqui com essa peça que é maravilhosa. Professor Marcos Domingues, professor de arte. Um abraço. Fui.